do nosso intervalo. Nós estamos aqui com o Dr. Zélio Maia e vamos dar continuidade à nossa entrevista. Quais são as perspectivas futuras, né? Por exemplo, se em algum momento o senhor estiver ali, talvez, num meio político, como que o senhor poderia ajudar a população? Quais são essas perspectivas? Gabriela, essa é uma pergunta que não é fácil de responder e, ao mesmo tempo, e não é fácil não por não ter resposta, mas por ter muitas respostas. Eu sempre tive uma atuação na área educacional, né? Professor há 32 anos, eu sou advogado, e sempre muito próximo à população, porque eu comecei minha advocacia como advogado em sindicatos, sou advogado sindical, já tem esses 32 anos de formado, aliás, até mais, porque eu entrei como estagiário no Sindicato dos Bancários, e isso 2 anos antes de eu me formar. Então, se eu tenho 32 anos de advocacia, eu tenho 34 anos de advocacia junto ao trabalhador. E nós sabemos a dificuldade que é, uma dificuldade muito grande. Eu tive a oportunidade nesses 32 anos também de ser professor em cursinho preparatório para concurso, que é uma área que você olha e vê a necessidade da pessoa, a entrega, porque muitas vezes a família toda se reúne e junta esforços, une esforços para proporcionar um filho, um sobrinho, ou um pai, ou uma mãe, um irmão, para que ele tenha a oportunidade de estudar, porque você passar em concurso público não é fácil. Não é fácil não no sentido de estudar, mas de você ter estrutura para estudar. Porque, como eu já disse aqui, estudar não é só você sentar numa mesa com o livro aberto, é você ter condições psicológicas, sociais de estudar. E também na gestão pública nós percebemos o quanto nós precisamos evoluir. Eu, a convite do governador Ibanez Rocha, assumi o Detran em março de 2020 e lá eu pude experimentar o que você pode contribuir para a sociedade. Pra você ter ideia, doutora Gabriela, eu, na minha gestão do Detran, em 2 anos, exatos 2 anos, porque eu me desliguei agora em março de 2022, nós fizemos uma reestruturação administrativa e também, o principal, uma reavaliação e uma fiscalização ferrenha em todos os contratos. Para a senhora ter ideia, em alguns contratos, eu derrubei, como eu costumo dizer, uma despesa de 492 mil por mês para 102. Aí você vai me perguntar, mas que mágica o senhor fez para reduzir de 492 para 102? Eu vou dar a resposta que eu dei para o empresário na mesa quando eu mostrei os números para ele. Eu falei, olha, o que se pagava de corrupção aqui, nós vamos tirar do excesso que foi praticado. E eu posso falar isso porque isso gerou, encaminhei para a Polícia Civil, encaminhei para os órgãos de controle e foi instalado um inquérito, virou um processo criminal com 5 prisões. Então nós não podemos relativizar, porque são esses furos, são esses superfaturamentos, é essa corrupção que faz com que seja difícil nós acabarmos, por exemplo, com o analfabetismo nesse país. Né? Às vezes eu vejo alguns governos dizerem que o analfabetismo não existe, não é mais realidade no Brasil. Vamos lá, eu conheço muito bem isso. Nós éramos acostumados ao analfabetismo ser, por exemplo, como foi do meu pai e minha mãe, que realmente não frequentaram escolas. Mas hoje nós temos um outro analfabetismo, é o analfabetismo funcional. Muitas vezes a pessoa estuda até a 5ª série, às vezes até o 8º ano hoje, né, pela nova estrutura, até o 9º ano, e sai analfabeto funcional, que é aquele que não consegue ainda fazer a intelecção e compreensão daquilo que lê, daquilo, não tem uma análise crítica, né? E quando você fala em alfabetizar alguém, é uma alfabetização crítica, alfabetização para pensar. Então, a educação, ela tem que ser muito bem repensada nesse país. Nós temos que levar a educação como e todo mundo fala, mas a educação é muito a longo prazo, né? Não é a longo prazo, não. Esses garotos que eu entrei em sala agora, esse ano de 2022 e o ano passado, em 2021, eles já estão exercitando
o fruto, já estão aproveitando o fruto disso que eu falei para eles, com certeza. Na hora que eles chegaram ali, eles olharam para a mãe, olharam para o pai e falaram alguma coisa diferente que pode mudar a vida deles. Então, nós temos que ter a noção de que a corrupção, que é um mal desse país, tá? É um mal desse país, ela tem que ser combatida indiscutivelmente, porque só assim você consegue fazer com que o interesse social seja colocado em primeiro plano. Nós nunca podemos pensar numa gestão pública apenas como um patrimônio próprio, mas sim como algo da sociedade. Eu costumo dizer que tem-se a falsa ideia, espalha-se por aí, que o bem público, o dinheiro público não tem dono. Ao contrário, nós somos uma república. República significa, vem do latim res publico, ou seja, coisa do povo. Então, se tem uma coisa que é do povo, é o bem público, é o dinheiro público. Então, se tem uma coisa que tem dono, é o dinheiro público, é o dono de todos nós. Eu costumo dizer que eu posso ir numa loja, vamos imaginar, antes de entrar aqui, eu comi um salgadinho aqui no quiosque do lado e paguei um determinado valor. Esse mesmo lanche, se você for a um restaurante 5 estrelas, ele custa 5, 6 vezes mais. Eu, com o meu dinheiro, eu tenho o direito de escolher lá ou cá. Mas com o dinheiro público eu não tenho direito a fazer essa escolha só porque o outro tem um ambiente um pouco mais aprazível. Não, eu tenho que comprar pelo menor preço. E exatamente em razão disso, você percebe que se a gestão pública não tiver alguém que combata essas ilegalidades, você não tem para onde ir. E, claro, o país vai sempre continuar querendo o seu país de futuro e esse futuro nunca chegará. Portanto, a educação, nós podemos contribuir sim, muito, mas para isso nós precisamos combater invariavelmente a corrupção. O serviço público é outra área que nós temos que ter uma atenção especial. Nós precisamos preparar melhor os servidores, porque muitas vezes o servidor faz o concurso e já tem uma mentalidade interna que pronto, agora eu não preciso mais evoluir. Não, ao contrário. Na história da humanidade, os servidores públicos sempre foram os mais bem preparados. Né? E isso tem que voltar. O servidor público tem que colocar isso em mente e não pensar que por ter estabilidade se torna intocável e por ser intocável não precisa se preocupar em se capacitar. Na minha gestão do Detran, nós trabalhamos muito a capacitação do servidor. Então, a defesa do servidor, o serviço público de qualidade é essencial para nós termos uma sociedade bem tratada. Sim. Né? Eu, no Detran, por exemplo, lancei o projeto da digitalização. Hoje, você já consegue transferir um veículo diretamente pelo seu smartphone. Isso é o quê? Isso é qualidade de vida para a ponta, ou seja, para o usuário, o cidadão que vai transferir. Nós fizemos o credenciamento de empresas privadas para fazer as vistorias dos veículos. Antes, uma vistoria demorava 90 dias, hoje é no mesmo dia, sem precisar de agendamento. Então, tudo isso são facilitações da vida do cidadão e respingam positivamente aonde? No servidor, que vai ter uma melhor qualidade de vida. Então, se nós pensarmos o Estado como algo coletivo e que o gestor não é dono do órgão que ele dirige, mas sim ele está ali como empregado do povo, aí as coisas mudam completamente, porque você coloca o cidadão como protagonista de toda a sociedade. E o cidadão tem que cobrar. Eu costumo dizer que às vezes eu vou a entrevistas e as pessoas, tem uma pergunta aqui que é delicada. Eu quero as indelicadas, porque as perguntas delicadas não proporcionam a resposta que venha a atender ao interesse público. Então, não tem problema. Costumo dizer, pode fazer as perguntas que forem. Doutor, nós estamos chegando ao final desse programa. É muito rico o conteúdo, são muitas informações. Eu gostaria que o senhor deixasse um recado final para quem está em casa. Muito bem. Eu quis aqui trazer, doutora Gabriela, uma noção de que não é fácil você começar uma trajetória. Não é fácil. É difícil. Porque você, quando dá o primeiro passo, você olha lá na frente, está muito distante. São muitos degraus. E serão muitos degraus com problemas e que serão obstáculos para você. Mas você ter a noção de que você é capaz, de que você é competente, isso é o primeiro passo. Quando você pisar no primeiro degrau,
pense que esse degrau é um de milhões que virão, no entanto, você é capaz de ultrapassar a todos eles. E para isso você precisa força de vontade. Para isso você não pode chorar porque está difícil. Você tem que levantar, erguer a cabeça e seguir em frente. Portanto, o cidadão ele tem que ter essa noção e cobrar daqueles que administram o Estado. Com isso, nós teremos o que a Constituição diz, logo no artigo 3º, que é um dos objetivos da República Federativa do Brasil, promover o bem de todos, sem qualquer distinção de raça, sexo, idade ou qualquer discriminação. E mais ainda, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Sem isso, sem essa noção desse tripé, você não vai ter a ideia da grandiosidade que é a vontade do cidadão. Não esqueçamos que nós vivemos em uma democracia. A democracia se constrói com a escolha dos seus representantes. E na hora da escolha dos representantes, nós temos que ter em mente todos esses conceitos. Muito bom, doutor. Mais uma vez, obrigada. Continue inspirando pessoas, continue nesse ofício público, cumprindo muito bem o seu trabalho, o seu papel na sociedade. Obrigada por sua presença aqui. Já fica um convite para voltar mais vezes. Estamos à disposição. Muito obrigado e estaremos sempre à disposição. Se sempre quiser bater um papo sobre direito, gestão pública, nós estaremos sempre à disposição. Parabéns pelo programa e é muito bom ver apresentadoras jovens como você, com esse talento, e sigamos em frente, todos juntos na mesma direção. Amém. E você fique aí que nós voltamos no próximo bloco.